Como diz Octaviani, olhar para a América Latina é um processo de análise histórica simples, mas envolve negação, reconhecimento e recriação. Mariátegui chega aqui pelas margens, e esse vai ser um pouco do estudo do episódio de hoje. Mas é muito próximo daquilo que acontece com Clóvis Moura, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, pessoas que a gente tem contato mais próximo e a gente vê que apenas hoje adquirem aí uma certa aceitação, principalmente na universidade. Hoje, ainda na universidade, essas pessoas também são mantidas de fora, mesmo com o resgate negro e indígena. E quando são colocadas, seus textos radicais, suas ideias radicais, seus projetos políticos são ignorados. Então, esse resgate que a gente faz de Mariátegui, por um lado, é um resgate que, para mim, não veio pelas ciências sociais, veio por fora, e por outro, a gente está aqui abrindo caminho justamente para a gente ler o Mariátegui na íntegra, né? Então, eu acho que tem uma relação muito forte, realmente, dessa ideia de que a gente está trabalhando com textos e pessoas, histórias e ideias radicais, ideias que a gente não quer que... eu não faço isso daqui para que a universidade olhe e fale, nossa, que legal Mariátegui, vamos ler Mariátegui. Eu faço isso daqui para você, que luta por um mundo melhor, que luta para mudar a situação de vida, que muda para derrubar esse sistema, olhe e fale, pô, a gente tem uma referência muito foda aqui e a gente pode se apropriar de muitas coisas que foram colocadas aqui. Seguimos nossa quinta temporada da Caverna do Morcego, nossa primeira temporada em vídeo, e mais um rolê pela América Latina. Ainda abastecidos pelas palavras de Silva Kusikanki, quando diz que o desafio dessa nova autonomia reside em construir laços sussu, que nos permitam romper os triângulos sem base da política e da academia do norte, construir nossa própria ciência e um diálogo entre nós mesmos, dialogar com as ciências dos países vizinhos, afirmar nossos laços com as correntes teóricas da Ásia e da África, e enfrentar os projetos hegemônicos do norte com a força renovada das nossas convicções ancestrais. Então, resgatar o Mariátegui em diálogo com as lutas e com a militância que acompanha o pensamento social brasileiro é um pouco disso que a gente vai olhar hoje, em ambos os lados, olhar também para o antes, apresentando uma proposta para o presente, para enfrentar o projeto hegemônico a partir das nossas alianças e teias. Por isso, a gente vai continuar com O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, de Daniel Alfaro Rubo, pela Autonomia Literária. Lembrando, a gente tem um cupom e ele vai estar na descrição. Mas eu queria avisar vocês, dia 26 começa a Festa de Livros da USP, a 27ª Festa de Livros da USP. E esse livro, dentre vários da Autonomia Literária, estarão com pelo menos 50% de desconto. Então, assim, não perde a chance. Vai lá no sitezinho dia 26, que vai ter algum cupomzinho de desconto. Cola na feira da USP presencial, que vai ter um desconto. Manda mensagem para alguém que você conhece para comprar o livro e mandar por correio. Enfim, e não só isso, mas são mais de 200 editoras. A gente vai ter nossa lista de recomendação. Beleza? Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna, responsável por tocar esse projeto aqui. E além da nossa produção aqui no podcast, né? A gente também tem uma produção lá no YouTube, no Lives Caverna do Morcego, com nossos vídeos de leitura e discussão. A gente está lendo Redes e Ruas, um livraço, e a gente também está trabalhando com uma série sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa. Além disso, temos nosso trampo na Clio Operária, uma revista nervosa. Destaque importante. Este texto aqui, né, o texto que eu estou lendo, meu roteiro, ele está disponibilizado no nosso Drive, além de vários outros livros gratuitos, tá bom? E aí, se você curte nosso projeto, curte essa iniciativa, cola no nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, ou no nosso Pix, que também é um e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com. Lembrando, é claro, que você pode curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, enfim. Não sei exatamente o que dá para fazer, na verdade, no podcast, mas compartilha para geral, manda para galera. As ciências sociais no Brasil têm como suas primeiras referências pessoas como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, primeiramente tentava se estabelecer uma identidade brasileira. Enfim, para quem já é próximo das sociais vai sacar melhor isso. Para quem não é, a gente está deixando no nosso drive algumas referências para quem quiser ler e ir atrás, que não é o tema daqui. Embora, né, está aberto para a gente trabalhar com isso em algum outro momento. Mas a gente vai falar um pouco sobre sociais aqui, tá? E vai ser com o fim da Segunda Guerra Mundial e pelo estabelecimento claro de uma posição de dependência que o Brasil vai se aproximando do que é considerado América Latina. Surgem institutos e pesquisas voltados para a economia, a questão negra, a indígena também começa a aparecer de relance algumas vezes, como é o caso da pesquisa de Florestan Fernandes, e a gente vai ter, né, o Cepalinos, formação de grupos de pesquisa pela Unesco e também muitas pesquisas financiadas pelos Estados Unidos, isso entre anos 40 e 60. Então, a discussão sobre o terceiro mundo, sobre centro e periferia, começam a ganhar certa centralidade. Estão sacando, né? Discutindo desenvolvimento e subdesenvolvimento,
principalmente nesses anos, nessas décadas que eu falei, 40, 50, 60. Vai dizer então Alejandro Blanco, o sociólogo argentino. Foi essa ênfase tão típica da CEPAL na importância dos fatores sociais e institucionais no processo de desenvolvimento, assim como sua perspectiva focada mais na experiência histórica do que nos modelos dos manuais de macroeconomia, que permitiriam que se estabelecesse essa aliança entre economistas e sociólogos. E a partir disso, continua ele, os problemas do desenvolvimento econômico latino-americano só podiam ser pensados em relação às características do sistema político, da estrutura social, do sistema de estratificação, da composição das elites políticas, econômicas, sociais e intelectuais, da natureza dos sistemas educativos e das taxas de crescimento da população, entre outros fatores. Lembrando, e um lembrete muito importante para vocês, 99% das referências que eu trago são ou diretamente do Daniel Alfarubo, ou são referências que ele cita, e aí eu trago essas referências citadas também, tá bom? Só para vocês sacarem que vão ler esse livro, que é um livraço, tá? Aqui tá o recorte do recorte. A institucionalização das ciências sociais, entre os anos 30 e 64, para o autor, é marcada, então, por interesses das elites dominantes. Cabe lembrar que a própria Universidade de São Paulo é construída para formar os novos intelectuais do que seria a elite paulista. E aí tem vídeo do Chavoso e livro do Florestan, enfim. Por exemplo, ou seja, os interesses de grupos empresariais, assim como as demandas do sistema político, é que pautavam esse processo. Para trazer uns nomes, a gente tinha, na época, e aí já nessas pessoas que iam se formando, e não necessariamente na elite econômica, mas a gente tinha Celso Furtado, FHC, Francisco Effort, Florestan Fernandes, que é um dos poucos que vem de uma classe de baixo, posteriormente Hélio Jaguaribe, Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré e Álvaro Vieira Pinto. Esses últimos vão se vincular com o tempo ao ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que é criado em 1955. A ideia era a formação do intelectual, e a sociologia ela vai, nesse primeiro momento, se sobressair sobre a antropologia e a ciência política. E aqui, fiquem aberto também um espaço, que é, aqui por enquanto só vou citar, mas que tem outras pesquisas, do próprio Florestan, por exemplo, dos desvios que ele faz e tudo, mas existem muitas pesquisas feitas para as mulheres e pelas mulheres, e para as mulheres e pelas mulheres negras. Um movimento de ruptura com esse ordenamento, né? E aí eu marco como ponto inicial aqui, que foi até onde eu estudei, a Virgínia Leonel Bicudo, tá? É um desses exemplos. Lembrando, a gente vai ter muita gente que vai construir por fora. Então, o Alberto Guerreiro Ramos começa a produção em outros espaços. Nem todo mundo dessa galera vai formar a elite paulista necessariamente, embora boa parte deles vão pensar a partir de São Paulo. Mas é isso, nem todos ficam na parte acadêmica ou academicista da coisa. As coisas vão se confundindo e aqui é isso. Aqui eu só estou dando uma passada geral sobre isso. Então, a própria sociologia assume duas faces. De um lado, encontrava-se o intuito de criar uma sociologia com padrão científico de excelência apoiada em referenciais estrangeiros. De outro lado, a proposta de uma sociologia autóctone, que rompe ligações culturais e científicas com o estrangeiro. Para quem pegou os nossos poucos debates sobre o Guerreiro Ramos, mas pegou o debate do Jones Manuel sobre o Guerreiro Ramos, ele fala um pouco sobre isso. Então, acontecem os processos de radicalização, ainda que sim também aconteçam os de revolução passiva ou de contra-revolução, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Dentre esses processos radicais, a gente tem governo como Jacob Arbenz, de 48 a 54, na Guatemala, e a mobilização social na República Dominicana, em 1966. As experiências das revoluções socialistas, da Revolução Cubana, em 59, e do Chile, com o governo da Unidade Popular de Salvador Allende, entre 70 e 73, e que vai ser o mais importante para este episódio. Nesse momento, a gente está passando, aqui no Brasil, por diversas reorganizações. Movimento comunista, movimentos negros. Só que a gente é abatido em 64 pela ditadura militar, em um momento no qual a gente estava conseguindo certa ascensão, tá? Inclusive de reorganização dos movimentos negros. Por um lado, diversos militantes e acadêmicos são expulsos e vão rodar a América Latina trazendo diversos acúmulos, coisa que a gente vai trabalhar aqui. E por outro, que a gente não vai trabalhar aqui, mas eu gosto de destacar, é que o movimento negro indígena também se organiza. É um momento onde a gente começa a ter um protagonismo de mulheres indígenas muito fortes em retomada de terra. Tá? É o momento em que começa a existir diálogo entre eventos que acontecem no continente africano e América Latina e também de luta, né? Então a gente vai ter eventos internacionais, como é o que o Abdias Nascimento tem pedido de falar pelo Brasil, mas ele vai, que origina o genocídio do negro brasileiro, viagens pela movimentação cultural e política, como acontece a partir de Lélia Gonzalez, lutas socialistas, como a viagem de Che Guevara para apoiar as guerrilhas que aconteciam no continente africano. Esses são alguns exemplos, né? Mas o Fidel Castro vai discursar na ONU contra Malcolm X, o Malcolm X vai rodar a América Latina, aí a gente vai ter
Kwame Nkrumah, a gente vai ter Patrice Lumumba, enfim, a gente tem diversas mobilizações acontecendo. A gente tem a Ruth First, que eu comecei a trazer, lutando contra o apartheid junto com Nelson Mandela e começando o movimento de guerrilha na África do Sul. Enfim, muita coisa está acontecendo. Mas, voltando para as ciências sociais, não vamos tirar ela, porque ela é o foco hoje, vai dizer Octaviani. Dentre as peculiaridades que distinguem a produção sociológica brasileira da época, destaca-se a preocupação crescente com a América Latina. Às vezes os textos dão a impressão de que os autores estão descobrindo a América Latina pela primeira vez. Outras vezes sugerem que pensar a América Latina é uma forma de melhor pensar o Brasil. De qualquer forma, o interesse cada vez maior pelos problemas dos países latino-americanos é uma maneira de compreender as condições e as perspectivas da mudança e revolução do Brasil. Surgem, ou ganham expressividade aqui, um movimento relacionado a publicações, que é o caso do surgimento da Revista Brasiliense, de 1955, e a própria Civilização Brasileira, de 65. Militantes do PCB, Caio Prado Júnior e Moacir Félix, idealizadores das respectivas revistas como tribuna de combate de reflexão crítica, desfrutavam de uma relativa autonomia em relação às teses políticas centrais do partido. Eu faria um adendo que tem que ter um estudo sobre os jornais, né? Os anarquistas gostam de fazer isso, o Clóvis Moura fazia muito isso, eu acho que também seria interessante um estudo sobre os jornais da época. Nesse movimento, surgem publicações diversas em grandes quantidades. É na década de 60 que marca o começo na qual o marxismo conquistou uma posição mais cativa no cenário das ciências sociais, hegemonizada outrora pela tradição do funcionalismo. Parênteses, tá? Eu não acho que as ciências sociais é hegemonizada pelas posições do marxismo. Muito pelo contrário, eu acho que pessoas do marxismo começam a hegemonizar uma perspectiva que parte de uma crítica que tem como base a ciência social, que é um pouco do que é a implosão da sociologia, né? É o marxismo que pensa a partir da sociologia, mas não de uma sociologia que é protagonizada na universidade, nem uma sociologia que é dada na universidade, não é uma sociologia que é pensada pela universidade, diga-se de passagem. E a Revolução Cubana, então, ela vai contribuir para empurrar o pêndulo em direção a uma articulação entre marxismo e sociologia na América Latina. A gente vai ter, sim, grandes nomes, tá? Mas, exceto num breve período de tempo, eles malemavam ter cadeiras oficiais na universidade, né? Em São Paulo, a gente tinha Octaviani, FHC, Ruth Cardoso, José Arthur Gianotti, Paul Singer, Fernando Novaes, Francisco Effort, Michel Louis, Roberto Schwarz e Gabriel Bolaf. Boa parte deles, né, metade deles, a gente, inclusive, meio que esqueceu, né? Estabeleceu-se, então, um núcleo de estudos que se torna o cultuado, o Seminário do Capital. O Seminário do Capital é citado várias vezes em diversos momentos históricos por uma elite intelectual de esquerda marxista. Fora eles, eu vi pouquíssimas pessoas citarem, e é isso, né? Aí a gente passa a pensar qual é o papel real da Universidade de São Paulo e qual é o papel de você ter um estudo desse dentro da Universidade de São Paulo. Tipo, realmente, para quem interessa isso, no sentido de para onde está chegando, não que não devesse ter esse seminário, né? Mas é isso. E para além disso? Essa é a grande pergunta. Diferente do que acontece em Brasília, né? Que a universidade tinha acabado de nascer e aparecem Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini e André Gander Frank, também estudando Capital, mas eles se tornariam os expoentes da teoria marxista da dependência. Uma diferença fica evidente. O primeiro grupo caminha do acadêmico para o movimento político. Já a turma de Brasília faz o movimento inverso, de ativismo estudantil para o campo acadêmico. Então, suas leituras de Marx vinham pela luta. E aí, nesse momento, também começam a chegar diversas traduções, né? Porque essas pessoas começam a traduzir livros, você tem editoras abrindo de Gramsci, Althusser, Marcuse, Lucien Goldman, Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Theodor Adorno e Lukács. E também boa parte dessa galera está produzindo nessa época, né? Eu queria fazer um destaque, né? O Michel Louis, ele vem da galera luxemburguista. E essa galera não é citada dentro dessas linhas desse texto. O Paul Singer também, né? Somente nesse momento. E eu fico pensando na diferença do Michel Louis e do Paul Singer na receptividade, por exemplo, de Mariátegui, com a perspectiva da Rosa Luxemburgo, que é um movimento que eu gosto de fazer, porque para mim o Mariátegui ele vai cumprir diversos momentos, papéis que são paralelos ao de Gramsci, ao do Clóvis Moura e ao da própria Rosa, né? Então eles são caminhos ali que se dialogam, são bem interessantes para se pensar juntos. Também é nesse contexto que surge uma nova onda de jovens militantes, como Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho e nosso queridíssimo José Paulo Neto, ligados ao PCB, mas garantindo uma certa autonomia intelectual, trazendo autores diferentes. Porém, isso se restringia ao campo filosófico, sem se miscuir em noções políticas e estratégicas que poderiam ferir a linha política do partido. Surgem, então, linhas que rompiam as tradições das organizações entre a luta armada ou a ausência dela, né?
E aí vai entrando Marighella, vai entrando Mao Zedong, vai entrando Che Guevara, tudo nesse caldo. Sobre a relação entre Stalin e Trotsky, eu recomendo voltar ao próprio autor, embora ele destaque principalmente as pessoas que vêm numa linha anti-stalinista, porque a gente está falando de quando começam a ser abertos os arquivos da União Soviética, de quando a Internacional Comunista começa a sair algumas mentiras, então eles vão numa linha oposta a isso. Os processos latino-americanos são forçados a se integrar e se relacionar, porque também é nesse momento que algo vai começar a tornar diversas questões comuns. As ditaduras que já existiam em alguns países, já aconteciam junto da invasão norte-americana, começa a se espalhar por todos os países daqui, né? Nós éramos o quintal do imperialismo norte-americano. Aonde sua mão precisasse chegar, ela chegaria, buscando reordenar o processo econômico global e renovar o caráter de dependência. A primeira citação que referencia Mariátegui no Brasil, segundo Daniel Alfaro Rubo, é em 1935, apenas 5 anos depois da morte do jornalista peruano, sendo citado por uma revista feita por intelectuais católicos que tinham como objetivo combater o projeto comunista. Na sociologia, sua primeira citação vem por Guerreiro Ramos, que apresenta Mariátegui anos antes de tornar-se uma referência incontornável de uma sociologia pós-colonial, então antes do Guerreiro Ramos entrar por Eusébio, por exemplo. Já nos comunistas, Mariátegui passou praticamente despercebido, restrito a um grupo bastante limitado do PCB. O autor até traz essas pessoas, mas a gente vai citando elas aqui conforme a gente for falando. No próprio Peru, após sua morte, há um banimento temporário, entendendo seu pensamento como perigoso, ou até pequeno burguês e populista. Mas com o tempo, chega no PCB daqui, mesmo com nomes de fora das ciências sociais, que continham contribuições teóricas que flertavam com uma sociologia marxista de matrizes positivistas e dialéticas. Volto a dizer, eu defendo muito que sociologia e marxismo são praticamente indissociáveis, que é algo que o Florestan Fernandes começa a levantar. Mas é Nelson Werneck Sodré que vai destacar suas obras, admirador de Mariátegui, o colocando em uma perspectiva sociopolítica, embora ele comece a ser citado por outras pessoas, né? E a partir daí, os teóricos da dependência, Leandro Konder e até Darcy Ribeiro vão começar a integrar o nosso jornalista e militante peruano. No livro, né, do Mariátegui, dos caminhos do Mariátegui, do labirinto periférico, do Daniel Alfaro Rubo, que é o livro que baseia esse texto, ele vai se debruçar sobre isso. Eu vou me debruçar sobre os teóricos da dependência, que eu acho que fazem mais sentido nessa discussão que a gente está fazendo, tá? É simplesmente por isso. Então eu estou descrevendo para vocês que eu fiz uma escolha de por onde seguir para pensar isso. O Chile acaba sendo um país que vai concentrar diversos teóricos militantes, né? Lembrando, a ditadura é imposta no Brasil e as perseguições elas começam a ganhar corpo. Boa parte dos autores ou vai para o Chile, ou vai para um país e depois vai para o Chile, ou vai conhecer pessoas que vão ir para o Chile, enfim. O Chile acaba concentrando muito disso. E aí, nos explica Fernanda Bettel, porque lá você tinha estabilidade institucional e a presença de organismos internacionais, desenvolvimento da educação superior e a política de fortalecimento da pesquisa científica, tendo nomes, por exemplo, da CEPAL e da Flaxo. A incorporação de Mariátegui se dá pela percepção de que ele talvez fosse o primeiro autor que abordava aquilo que era relativo à dependência cultural, heterogeneidade estrutural, formações periféricas do capitalismo, estrutura polarizada, metrópole satélite e de incorporação histórica. Então reparem que o movimento histórico faz com que Mariátegui volte a ser trazido, né? É para entender também que as leituras elas não acontecem a bel prazer. E mesmo que elas fossem realizadas antes, elas só vão adquirir sentido a partir do momento que, para as pessoas que estão inseridas naquele momento histórico, faça sentido isso. Isso é muito interessante para a gente entender, por exemplo, a virada que a gente tem de aumento da questão do feminismo negro, de questões ecossocialistas, de questões ecológicas, de questões indígenas. E para onde a gente vai com isso? Porque isso também entra em disputa. Os partidos, eu não lembro se a gente vai realmente trabalhar com isso, mas talvez... eu acho que eu preferi não pular isso dentro desse recorte que a gente está fazendo, mas os partidos do Peru fazem uma disputa sobre o Mariátegui. Tá? A gente tem uma disputa hoje aqui sobre diversos autores, por exemplo. Inclusive, não só entre os revolucionários. Eu acho que a gente, inclusive, devia tretar menos entre os revolucionários e tretar mais com a galera que tenta se apropriar para uma versão não só reformista, como muito neoliberal da coisa. Dos classificados como marxistas independentes,
ou seja, aqueles que não tinham vínculo com o PCB, é o Octaviani que ganha destaque, centralizando e destacando elementos que apareciam em Cristóbal Cai e Carlos Eduardo Martins. E por isso que eu só vou citar o Octaviani, que é o mais próximo da gente. Dizendo que, quando se coloca a problemática do subdesenvolvimento em termos do colonialismo interno, dependência estrutural e imperialismo, modificam-se essencialmente a colaboração teórica e as implicações práticas da questão. A partir deste ponto, a problemática sociológica do subdesenvolvimento implica no abandono da perspectiva síncrona e funcionalista em que se fundamenta a análise dualística e o princípio da causação circular. Para ele, as nossas análises tinham ficado restritas às de Lenin e a de Rosa Luxemburgo, que, lembrando, elas não necessariamente cabem para a gente analisar o século XXI e o Brasil e a América Latina. Porém, Lenin, Anticolonial, da Autonomia Literária, organizada por Pedro Silva, é um livraço sobre isso. A Acumulação do Capital é um livro da Rosa que já tinha sido trabalhado na época, que é um livro que já ganha bastante destaque nisso. Mas os textos dela sobre Marrocos e as cartas dela têm algo de anti-imperialismo e anticolonialismo muito forte, muito importante também. Óbvio, não se esgota aí. Né? O marxismo, enquanto ciência viva, ele é sobre isso, ele é sobre, inclusive, você entender a crítica que deve ser feita a esses autores e os pontos dos quais a gente vai partir nossa crítica, mas muito menos nossa crítica, mas o ponto do qual a gente vai partir nossa ação. Porque se a Rosa, quando fala de Marrocos, ela não estava em Marrocos, mas ela estava tentando brecar que passasse qualquer coisa que considerasse a possibilidade da Alemanha de tomar Marrocos para si, né? O movimento que viria a ser conhecido como neocolonialismo, ela não estava em Marrocos. Então ela estava naquele passo de, opa, vocês querem aprovar essa lei? Vocês não vão aprovar essa lei, pá, não sei o que, e breca, e acaba e invade parlamento, e vai tretar com parlamentar, e vai mandar a galera pra rua, e vai pegar em arma para brecar certas coisas, e vai ocupar revista, e vai ocupar prédio, e vai fazer essas coisas, e vai inclusive ser presa, defendendo que a África não fosse, né? No caso, ela tá falando muito sobre Marrocos, para que ela não fosse invadida. Só que a luta que é feita no país que é invadido é diferente. Elas se conectam, percebam. Elas se conectam. Então, assim, só para dar um exemplo de como essas coisas elas se relacionam, né? E eu também acho que haviam embates teóricos anticoloniais que são descartados, inclusive, tanto pelos comunistas como pela sociologia da época, que vinha pelo movimento negro. Só que, e aí eu gosto de relacionar isso, boa parte dessa galera do movimento negro era de esquerda, pendendo entre um anarquismo e um comunismo mesmo. Inclusive com ligações ao PCB, né? Que é o caso do Clóvis Moura, por exemplo, que raramente aparece nessas questões, né? Mas, e aí entra esse resumo, né? Imperialismo, colonialismo, pro Octaviani, né? Imperialismo e independência são uma dupla conectada no capitalismo, e eu acrescentaria aí a questão colonial. Se na década de 50 a própria Internacional tratava Mariátegui como um populista romântico, e por isso os partidos comunistas da região silenciavam sobre a obra, nos anos 70, o próprio Allende vai agradecer e destacar a importância dos aprendizados que teve com Mariátegui quando ele recebe o livro 7 ensaios sobre a questão do Peru. Eu não marquei aqui o livro, esqueci disso, mas a gente vai trazer ele aqui para a caverna também, não esquentem. Ele está aqui embaixo, inclusive. Cadê? Aqui. 7 ensaios sobre a realidade peruana. Isso, da expressão popular também. Aqui. Mano, eu tenho alguns livros de Mariátegui, né? Eu ainda não tinha mostrado para vocês. Eu tenho Mariátegui Antifascista e o Por um Socialismo Indo-Americano. Que é o que a gente vai trabalhar aqui nos próximos vídeos. Ou seja, a gente vai trabalhar bastante com a questão do Peru. Mas aí, não paramos por aí. Deixa eu beber meu café. Porque surge a CESU, que é a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Chile, que vai incorporar Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Gunder Frank que vem do México, Rui Mauro Marini que vai primeiro para o México e Vânia Bambirra que vai direto para o Chile, algo assim. Conforme pedidos feitos a um carinha que eu também não anotei o nome, pelo FHC, lembrando, Fernando Henrique Cardoso, ele foi comunista, ele escrevia gramsciano, foi liderança de movimento estudantil, os caralho. E Florestan Fernandes, eles fazem esse pedido para que essa galera seja integrada, já que eles são demitidos aqui no Brasil, né? E vivem na clandestinidade durante um tempo aqui em São Paulo. É lá que o Instituto trabalhou. E, gente, tá? Ó, talvez o motivo de eu dar o foco aqui é porque a gente está vendo novamente uma onda vinda pelo imperialismo norte-americano e para um ultraconservadorismo da direita muito forte que volta a tomar a América Latina, tá? Essa galera, vocês vão ver que é isso que a gente está falando aqui, eles se escondem, fogem e vão, muitos deles, compor partidos que faziam guerrilhas, tá?
Muitos deles vão tretar aqui no Brasil, saca? E por que eu gosto de destacar isso? Porque a gente tem aqui uma galera que me acompanha que é da universidade e vai ter essa possibilidade. Por outro lado, e eu sei, a gente tem uma galera aqui que é da quebrada assim como eu, e que a gente sabe que o corre vai ser muito mais difícil. E a gente vai ter que ter esses diálogos muito abertos com a galera que tá na terra. E a gente vai ter que começar a integrar essas porras urgentemente. Não no sentido de, ai meu Deus, estou desesperado, não sei o que fazer, mas no sentido de a gente tem que aprender o que fazer, porque se esse momento chegar e for necessário, a gente tem que saber realmente para onde a gente vai, como a gente vai fazer, como a gente vai vincular, inclusive, esse internacionalismo, porque a gente vai precisar da América Latina toda junta. Então, não estou criticando quem vai ir para fora. Porra, você tem essa possibilidade, é o que te convém? Marcha. Só que não esquece de nós. Vamos articular. E é lá que o Instituto trabalhou em Assembleia Permanente. Formou-se, inclusive, o Comitê da Unidade Popular, que é o partido do Salvador Allende, do CESO, com atividades de elaboração de cadernos de formação política. E, além deles, e também vindos da mesma organização, que é a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que era a POLOP, que era muito forte aqui no Brasil, que tinha uma galera luxemburguista, uma galera da independência, enfim, é uma organização que juntou muita galera, né? E assim como os anteriores, vão também Emir Sader e Eder Sader, né? Os irmãos que vão compor. E para completar esse quadro de gente muito leve, uma das principais coordenadoras dos estudos, que é quem vai buscar estudar o Marx e Lenin e vai, né? Quem vai coordenar essa galera é Marta Harnecker, que a gente também já trabalhou na Caverna do Morcego e é muito foda. Parte deles vai integrar o MIR, que é um movimento revolucionário, adepto das guerrilhas, e que pedia para que a Allende rompesse de vez com o Estado burguês. Como diz o autor do livro, que é o nosso guia desse episódio, em termos bem gerais, o engajamento político dos marxistas independentistas na Revolução Chilena converge com algumas ideias políticas de Mariátegui. Especialmente, sua concepção de revolução latino-americana não teria que passar por uma etapa democrática burguesa. E na constatação da impossibilidade de desenvolvimento autônomo de uma economia nacional capitalista na América Latina. Para eles, em uníssono com o marxista andino, todos eles herdeiros do bolchevismo e críticos do stalinismo, somente uma revolução socialista poderia solucionar os impasses históricos de um país de extração colonial. E a gente encerra esse episódio seguindo as palavras de Daniel Farrubo. O marxismo quechua de Mariátegui caracterizava-se pelas relações profundas com a cultura andina de seu país. E, por sua vez, peso significativo na tradição da luta e resistência do campesinato indígena, enquanto sujeitos políticos capazes de transformações radicais na sociedade. Para o autor peruano, o marxismo consiste em uma análise concreta da situação concreta e também em uma manifestação heróica, mística, ética, isto é, em uma irretocável fé social no movimento revolucionário. Essas concepções são flagrantemente distantes da formação intelectual dos independentistas marxistas, inclinados ao estudo das dinâmicas e contradições do capitalismo mundial na periferia e na elaboração de uma análise política estratégica da luta de classes na América Latina. Eu acho que, sim, existiam algumas diferenças, porém, também existiam algumas similaridades, né? Principalmente similaridades vinculadas a uma concepção teórica das coisas, que talvez faltou se conectar, né? Talvez se Mariátegui e Marighella tivessem se conectados, as coisas tivessem dado outro rumo. É uma época muito confusa, né? Uma época muito complexa, mas é interessante, por exemplo, a análise que a Vânia Bambirra vai fazer sobre o Chile, ou os toques que a Marta Harnecker vai fazer de crítica ao que estava acontecendo com a esquerda pós anos 70, anos 80, e principalmente depois da queda da União Soviética, né? Então, ou a virada que o Florestan Fernandes dá de relação da luta negra e indígena, educação popular, mas também de uma sociologia completamente anti-universitária. Tá? E é nesses termos que eu falo, anti-universitária, mas também uma aceitação do protagonismo negro e indígena em diversos espaços que começa a acontecer, e uma relação do protagonismo do campesinato que tinha ficado meio acobertado, né? Bom lembrar, o Clóvis Moura, que já resgatava isso, pós anos 80, depois que se funda o MNU, boa parte dos textos dele não vão refletir tanto sobre o MNU, vão refletir sobre o que veio antes, sobre o que veio depois, e ele encerra a vida dele falando sobre a MST, e ligando as revoltas camponesas que aconteceram na história. Enfim, só para dar um exemplo de como né, as coisas elas vão fazendo meio assim. E óbvio, né, as análises de Mariátegui para o Peru são diferentes do que você vai usar ele para analisar o Chile ou para analisar a realidade brasileira. A gente não vai transpor mecanicamente. Muito pelo contrário, a gente vai criar diálogos e tradução. É um pouco desse processo. Que é o que o Daniel Farrubo tenta trazer aqui, tá? Eu tô aqui discordando com uma frasezinha dele
E é isso. Eu amo, tô relendo esse livro, né? E é um livro que eu gostei muito da primeira vez que eu li. E hoje eu entendo, por exemplo, porque eu fui criticar a sociologia, porque eu escrevi o Problema e Inclusão da Sociologia. Porque esse livro aqui eu li, né? Faz tempo pra caralho! Eu tô relendo ele agora, sendo bem interessante. E é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Ele ficou maior que os outros, porque aí eu comecei a colocar minhas ideias. E é isso. A gente se vê no próximo. Não esquece de compartilhar, divulgar e apoiar a Caverna do Morcego. Até mais. Um grande beijo. Tchau!